Algumas pessoas nos dizem, e talvez nos deixem um pouco estarrecidos, como nós tivemos a oportunidade de ouvir em alguns momentos aqui, na sequência desse encontro em Brusque, que somos tais quais mortos que se imaginam vivos, enquanto talvez não consigamos perceber o que possa ser a vida em sua essência. Talvez a gente possa dizer que existe uma vida cotidiana, uma vida corriqueira, uma vida do dia a dia, uma vida que talvez não tenha o V no estatura ou no esplendor que possa ser a vida. E que talvez exista a vida com um V, que é um V que só vê quem conseguiu abrir os olhos para ver. Há quem diga que ela está aí, nós ouvimos isso. Há algo aqui. A vida não está em outro lugar. Essa vida não está em outro momento, não está em outro tempo. Ela está aqui. Algumas pessoas talvez tenham visto além daquilo que nós conseguimos ver. O difícil é que, embora isso possa talvez ser visto, a partilha não é tão simples. Porque partilhar algo que está além da palavra, partilhar algo que talvez não se veja com estes olhos, não é algo que possa ser feito integralmente. A gente está aqui tentando viver a teosofia, inspirados no pensamento lúcido de Krishnamurti, interessante, uma escola de verão em que a temática é a mente imensurável de Krishnamurti. Krishnamurti talvez tenha sido uma pessoa que, diferentemente do que a maior parte das pessoas entende do que possa ser a vida, percebeu algo. E percebendo, tenta partilhar. Outros a perceberam. E cada um, na sua tônica e enfoque, partilha. Partilha pela via da poesia, partilha pela via da poesia que pode se expressar naquele que tem talvez uma experiência que nós poderíamos colocar como mística, se me permitirem a licença do uso da palavra. Rumi teria dito que percebeu alguma coisa e fala de um amor que não está no tempo. Krishnamurti percebe alguma coisa e fala do amor. Krishnamurti percebe alguma coisa e fala do amado. Krishnamurti percebe alguma coisa e fala da vida. Podemos falar um pouquinho do personagem que nasceu no fim do século XIX, Jiddu Krishnamurti. Há quem diga, uma vez escutei isso, que Krishnamurti é um nome comum na Índia. As famílias muito numerosas, quando tem um 8º filho e ele nasce menino, dizem que nasce com a forma de Krishna. Então, Krishnamurti. Murti, a forma de Krishna. A forma no tempo. Krishnamurti, esse Jiddu, ficou famoso. Não por ser o 8º filho, mas talvez por conseguir compreender algo da vida e, mais do que isso, conseguir transmitir o que pode ser percebido, nos convidando a perceber juntos. Esse livro que se lança na escola de verão e que é o tema das nossas reflexões nesses encontros, se constitui numa série de palestras que lá nos anos 80, Krishnamurti começou a proferir, passando por grandes cidades da Índia. Então, em 4 encontros em algumas cidades, ele falava sobre a vida, falava sobre a mente, falava sobre nossa estrutura psíquica, falava sobre nossas angústias, sobre nossos medos, sobre a causa dos nossos medos, sobre a perspectiva do tempo, sobre a perspectiva da ilusão, sobre o que possa ser a meditação, o que possa ser o amor.
Mas o curioso é que ele falava assim, isso é uma tônica muito própria de Krishnamurti. Se vocês tiveram a oportunidade de perceber ou assistir às suas palestras, há aqui entre nós quem teve a chance e a oportunidade de participar das palestras em vivo, quando elas foram proferidas na Índia. A tecnologia hoje nos permite participar das palestras de Krishnamurti, se não naquele tempo exato, pelo menos tentando entrar em sintonia através das imagens dos áudios que foram gravados de alguns encontros. Se vocês não viram e tiverem a oportunidade de pesquisar, é interessante perceber que Krishnamurti às vezes sentava para plateias muito grandes, com muita gente em volta, mas ele sentava e ficava quieto, olhando para as pessoas, talvez sentindo o momento e a atmosfera. Então começava a falar, de modo espontâneo, com naturalidade. E o interessante é que essa espontânea naturalidade com a qual ele se expressava, de algum modo se retrata na redação dessas palestras que constituem esse livro A Mente Imensurável. Se vocês leram ou estão por ler, perceberão que a sequência de encontros que nos anos 80 foi realizada por Krishnamurti nas grandes cidades da Índia, normalmente começam criando-se uma ambientação para que amigos se encontrem em conversa. Ele dizia, isso não é uma palestra no sentido convencional. Isso não é uma palestra em que um instrutor irá dizer qual o caminho deve ser seguido, o que deve ser feito para se alcançar uma realização espiritual. Isso é uma conversa de amigos. Quem tem amigos e quem tem momentos para encontrar com os seus amigos e falar sobre a vida, não com os nossos preconceitos, não com as nossas certezas. Falar com o coração. Em algumas passagens, Krishnamurti diz, será que é possível nós unirmos mente e coração e nos comunicarmos? Dizia que talvez tenhamos tido alguns momentos sublimes na sequência dos nossos dias nessa escola de verão. E a sublimidade, que embora possa estar em cada momento e em cada instante, por vezes se faz mais luzente, por vezes nos toca mais direta e intensamente, como, por exemplo, no instante em que, de repente, inspirada pela arte, se faz a partilha de uma percepção daquela que nos invoca a encontrar o ser e expressá-lo. Essa é a importância da gente ter amigos, não que ensinam de modo formal, mas que talvez nos possibilitem a tentar perceber o que nós estamos chamando de vida. Nessas palestras, Krishnamurti usa algumas palavras que são talvez interessantes para uma reflexão nossa. Algumas palavras-chave que a gente pode não só aqui emitir, mas tentar juntos compreender o que possam significar. Dentro dessa tentativa de atmosfera que é própria da sociedade teosófica. Uma das coisas interessantes que eu vi nos nossos sucessivos encontros na sociedade teosófica é que aqui não é um lugar em que alguém ensina para que os outros aprendam, mas talvez mais do que isso é um lugar no qual nós podemos nos encontrar. A gente pode dizer, como dizia Krishnamurti aqui, como amigos, mas a gente pode dizer também como irmãos. Um lugar em que a gente, como amigos e irmãos, se encontra para juntos
desbravar os mistérios da vida e talvez lançar um pouco mais de luz que gere compreensão. O que um sozinho não consegue compreender, numa atmosfera de amizade ou de fraternidade, talvez por instantes nos traga uma grande percepção. De algum modo, em linhas gerais, Krishnamurti costuma dizer, nessas palestras, que há algo que ele diz seria o inominável. Na sequência dessas palestras, volta e meia vai aparecer essa palavra, o inominável. Na sequência dessas palestras, ele vai usar uma outra palavra e insiste nisso. Ele fala de estar cônscio. E na sequência das suas palavras e das suas palestras, ele fala sobre inteligência. A gente está aqui falando de uma mente e tentando entender que mente infinita é essa. Num livro que se apresenta como a mente imensurável. Se a gente pensa na mente, se a gente pensa na mente associada ao que somos ou imaginamos ser, a gente pensa numa mente que divide, numa mente que separa, numa mente que analisa, numa mente que compara, que mede. E Krishnamurti talvez esteja dizendo há algo que seria essa mente imensurável. O que significa inteligência? Uma das palavras que ele usa. Inteligência talvez venha do latim, vem do latim, e talvez possa dizer intelligere, o ler entre linhas, perceber por trás de um mundo manifestado o que possa ser um mundo real. Ele fala em cônscio e estar cônscio. Já ouviram essa palavra? Vindo de consciência. É possível estar consciente da consciência. É possível estar unido com a consciência. É possível estar cônscio de si, do aqui, do agora. Quando pode-se estar consciente da consciência? Talvez ele esteja falando de alguma coisa. E ele fala do que não se fala. A partir das suas experiências e do seu encontro com o que possa ser ele, o ser, ele diz que há o inominável. A partir dessas três ideias, essa fala de partilha sobre percepção e realidade tenta fazer, se possível fosse, uma aproximação com outras falas que aqui trataram do que de algum modo chega ao mundo através da sociedade teosófica por meio da doutrina secreta. A doutrina secreta, como vocês sabem, aqui foi exposto, trata no seu proêmio de algumas proposições que se diz fundamentais a toda a compreensão do que possa estar além da nossa capacidade divisível de tentar entender o que é verdade e o que é a vida. Logo no seu início se diz que há um algo acerca do que nós não podemos falar. Não que não se possa falar, mas porque se falar, esse algo já não o é. Quando se fala daquilo que é, daquilo, de aquilo, nós estamos numa esfera da linguagem nos reportando a algo que está além de qualquer compreensão. A filosofia fala muito de uma coisa em si, o em si. Blavatsky também na doutrina secreta fala muito do númeno,
fenômeno, que a sua expressão no tempo e no espaço passageira e limitada, e que jamais vai conter o poder e expor na plenitude aquilo tudo que é essência. Talvez quando a proposição fundamental é apresentada na doutrina secreta, esse em si é um em si do em si. É o que precede qualquer essência plausível de ser questionada. Por isso, inominável, incompreensível, imutável, eterna, infinita. Que é? Alguém o saberá? Intraduzível, incompreensível, aceidade, causa sem causa, raiz sem raiz, de tudo que foi, que é e será, aquilo que precede qualquer cogito, qualquer pensamento, qualquer ideia, aquilo que precede Deus, que Deus, que és, o inominável, o absoluto. Talvez tenha um paralelo numa sinonímia. Quando Krishnamurti diz, há algo que pode transparecer a cada um de nós, se houver um momento sem tempo psicológico, um momento em que não há conflito, um momento de encontro de si consigo, o real. A gente está falando de percepção e realidade, a saga infinita nas asas da mente. Há uma possibilidade de cogitarmos o real. Há quem diga que o real está na transformação de cada momento e de cada instante. Há quem diga que a realidade é mudança constante, o movimento em si. O místico talvez diga que o real não se conceitua e não se apresenta no movimento, mas pode ser percebido por aquele que, num estado de encontro, com ele se funde. Mas a gente está num cogito de inominável. A gente está numa reflexão propositiva de que há o que não se compreende, porque não é possível compreender, se diz como não ser. Blavatsky, como a gente viu em apresentações anteriores, chega numa segunda proposição a manifestar que esta compreensão incompreensível, essa realidade transcendente, essa realidade que se diz realidade com a licença que se permite das pessoas para que possamos tentar juntos compreender o que está além da mente, de tempos em tempos se faz passível de ser percebida. Na doutrina secreta, dois vocábulos sânscritos surgem, Manvantaras e Pralayas, manifestações e recolhimentos que poderiam ser, de algum modo, associados nas palavras com um ser e um não ser. O ser que expressa o real incompreensível, o faz
já no domínio do tempo, do espaço e da possível particularidade oniabrangente. Aquele que é emanando do que nada precisa ser. A gente fala muito sobre som, silêncio. Não há som sem silêncio. Dá para perceber isso. De onde emana qualquer som? Para onde volta? Onde teve o silêncio enquanto nossa mente associa o som com ideias forjadas na nossa cabeça que tenta entender todo mundo? Essa ideia de manifestação e recolhimento pode ser vista na perspectiva do som e do silêncio. Pode ser vista na perspectiva dos números. Taimni, em uma das suas obras, fala da filosofia da matemática e diz que todos os números e todas as frações e todas as mais complexas operações matemáticas emanam do zero. E ao zero retornam num estado de completa harmonia e encontro. Como assim? E ele diz: para onde vai o 1 quando se encontra com o menos 1? E o 2, e o 3, e o 10, e qualquer fração. De lá vieram e para lá retornam. A gente pode ver isso na arte pictórica, se vocês quiserem. E podemos trazer a lembrança a Mona Lisa, de Da Vinci, por exemplo. Não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ir no Louvre contemplar a tela que lhe dá fama. Talvez ali naquela tela a gente possa perceber o gênio do artista. Talvez naquela tela a gente possa perceber tinta. A gente possa perceber pincel. O gênio do artista que traça a maravilha percebida e a expressa e partilha, que é que a gente não percebe. Que lá estava desde antes e que lá permanece. E que há de ficar se um dia a obra esmaecer. Desvenhou a tela incondicionada e vazia, como possibilidade plena de qualquer expressão. A tela vazia precede a imagem, sustenta e perdura, seja ela qual for. Blavatsky diz: tem algo que vem do nada, por isso é sustentado e a ele retorna, sem dualidade. O real é expressão e recolhimento. Hoje de manhã era dito sístole, diástole, nos lembrando entre uma expiração e uma inspiração, ou um pulso e o retorno do mesmo pulso a algo. Entre cada inspiração e inspiração, há um convite para perceber. Percepção. O real. Respiração. Expira. Expira. Causa e efeito. Ação. Reação. Em algum momento, Krishnamurti, ao ser perguntado sobre o karma, teria dito que
não faz nem sentido a gente falar ação e reação, porque a toda ação necessariamente corresponde uma reação que mantém em ordem esse universo manifestado, mas entre ação e reação que há? Onde está a tua ação? Que és tua ação? E ele pergunta aqui, te achas livre? O que fazes da tua vida e por que o fazes? Já te perguntaste? Há algo entre toda ação e reação? Há escolha? Sabemos que somos seres dotados de escolha? Até que ponto nós sabemos e começamos a ilustrar as nossas escolhas? Talvez por muito tempo sequer percebamos o que queremos e simplesmente agimos, e agimos, e agimos. E de repente, num determinado momento, tentamos nos levantar e nos apresentar como seres dotados de consciência, como seres dotados de discernimento, como seres dotados de um conhecimento esotérico, se me permitirem a licença reflexiva. Imaginamos que temos a possibilidade de escolher e tentamos escolher. E talvez tenhamos. E talvez isso tudo seja importante, talvez isso tudo seja importante numa via evolutiva que talvez um dia nos leve à libertação. Porém, não nos percebemos que fazendo essas escolhas e imaginando que podemos de algum modo ser especiais. Em alguma medida o somos e todos nós somos únicos. Em outra, talvez isso seja uma grande ilusão. E esse é um ponto que Krishnamurti, falando, nos provoca. Nos provoca. Entre a ação e a reação há algo. Há quem diga que a liberdade não está na escolha. Enquanto tem escolha, e Krishnamurti fala disso, tem sofrimento e não há liberdade. A liberdade está apenas na ação espontânea que se realiza com aquele e por aquele que a percebe como o que precisa ser feito. E isso é curioso porque numa passagem famosa, ou talvez algo conhecida, do conjunto de cartas que chega até nós no século XXI, cartas dos Mahatmas para a Pessinha, um desses seres teria dito: sou livre para ser escravo do meu dever para com a humanidade através da loja. Como assim? Livre para ser escravo? Krishnamurti diz: enquanto há escolha, não há liberdade. Livre é aquele que sabe o que faz e o que deve fazer e flui com a vida. Entre a ação e a reação há algo. Entre um momento e outro, há a possibilidade de percebermos a vida. O problema é que nós não a percebemos e dormentes seguimos e tentamos continuar seguindo. Como perceber isso? Blavatsky então nos diz: a realidade sem dualidade é expressão e recolhimento, é o tudo e o nada. Shakespeare, pensando sobre isso, coloca uma dúvida essencial em Hamlet, que num determinado momento se questiona ser ou não ser. Eis a questão. A realidade é isso. Sem dois. Há dois. Há vida espiritual e vida cotidiana. Há espírito e matéria. Que há. Krishnamurti fala de estar cônscio. E esse é um ponto de reflexão. Krishnamurti, falando do amor, diz: não há amor no tempo. Alguém ama no passado? É possível amar projetando o nosso amor em outro momento a alguém que se imagina como sendo aquele a quem podemos dedicar nosso afeto? Vocês sabem quando pode ser amado? Quando se pode amar?
Há alguma realidade fora do agora? Como encontrar esse agora? Onde está isso? Em determinado momento, numa das suas poesias, Rumi escreve assim, que uma pessoa procura um sábio, encontra um sábio e lhe pergunta, me fala do mistério da vida. O que é a vida? E ele diz assim, isso não se fala, não tem como se ensinar. Isso se vive. Na sociedade teosófica, eu dizia, nós temos eventualmente um espaço para, como amigos ou irmãos, encontrar. A gente não sabe o que seja o amor. Mas se a gente encontrar esse espaço, isso é uma forma da gente falar e fazer ou tentar. A gente pode aprender junto o que é isso. O que é esse agora? O que é a fraternidade? Não no conceito. Não na externalidade, que talvez possa ser percebida como civilidade e gentileza. Que é a fraternidade que se percebe dentro, sem que ninguém precise olhar. Sem que seja alcançada, porque tem algo para se alcançar numa perspectiva evolutiva que me garantirá a libertação, ou a entrada no reino, ou o nirvana. Krishnamurti diz, cônscio esteja, é possível estar cônscio. Aristóteles, há muito tempo atrás, dizia que talvez existam alguns caminhos. A senda do yoga vai nos falando, existem alguns caminhos. Aristóteles dizia que talvez um agir ético possa nos mostrar algo além daquilo que nós percebemos. Que um agir no esplendor do que naquela época poderia significar o que hoje soa até de um modo pejorativo, através da política. Mas ele diz, é possível também reconhecer a vida e percebê-la através da contemplação ou da estética. E Krishnamurti nos diz, como um amigo, vem, vamos conversar sobre os mistérios da vida, não com alguém que está te ensinando, não de um modo passivo, mas juntos como amigos que caminham numa trilha sob as árvores, ao som dos pássaros, percebendo as cachoeiras, o calor do sol, o vento nas folhas. Quem não teve esse encontro com os amigos em que talvez nos sintamos mais conectados com algo que não se fala, mais cônscios do momento presente. E ele vai dizendo, olha, mas olha dentro. Esteja consciente de tudo que pulsa dentro de você. Perceba. Não o efeito. Vai na raiz. Vai mais dentro. E mais, e mais, e mais. Se torna íntimo de você mesmo. A gente consegue ser íntimo de nós? A gente consegue ser amigo de nós mesmos? A gente senta para meditar e por vezes está preocupado com o que vem à mente. E se assusta com o que vem à mente. Nossa, como é que isso me passa pela cabeça bem agora?
E por que eu continuo sendo assaltado por pensamentos tão inadequados que não poderiam passar por um crivo civilizatório na palavra que se expressa? Será que podes olhar para isso? Num desses nossos dias, uma das apresentações, alguém teria dito assim: senta para meditar e fica olhando para a tua mente como se alguém parasse na tua frente olhando assim, ó. O que você faz quando alguém fica olhando para você assim? Você fica querendo sair correndo, né? Talvez. Olha para isso e na analogia, cadê? Mas não nega. Seja teu amigo. Olha. Recolhe no teu ser e percebe. E percebe até como isso se desfaz. Como vem e como vai. Estando consciente no momento presente. A cada momento. A cada instante. Agora, eu tenho um amigo que diz assim: o que é que tu quer? Você sabe o que você quer? Qual é a coisa que você mais gostaria de ter? Senta. Encontra contigo no agora. Talvez não queira nada. Quando você está no agora, consciente, contemplativo, a gente só é. Te permita um encontro consigo, com um amigo que se senta. Vocês já viram o que acontece quando a gente senta na natureza e quer tudo para si? Para onde vão os pássaros? Se você simplesmente se permite entrar num estado de integração com a natureza, de repente os pássaros estão mais perto de você. Quando a gente não quer, eu não estou dizendo que a gente tem que querer ou tem que não querer. Quando a gente está consciente ou cônscio, talvez a gente possa ser um com alguma coisa que não se compreende, não se tem como botar em palavra. E talvez a gente consiga, na inteligência, estar entendendo um pouquinho mais do que Blavatsky coloca como sendo essa terceira proposição, de que aquela realidade no momento de manifestação que se expressa em tudo que há uma unidade fundamental de toda a vida. A unidade de todas as almas com a alma cósmica universal. A gente pode falar da unidade da vida. E isso tem sua importância. Agora, talvez em algum momento o sublime nos faça ou nos conceda a possibilidade de realmente vibrar com a unidade da vida. Aquele que expressa, segundo Platão, representaria alegoricamente a sombra daquele que é. O homem, dotado de um corpo humano, emoções e mente, que nele se expressa, tem a possibilidade de encontrar o que é. Outra poesia de Rumi, não exatamente com essas palavras, mas com a ideia. Eu e tu nos escondemos e nos encontramos. Nos escondemos e nos revelamos. Eu em ti, tu em mim. Mas entre
Tu e mim já não há mais nem ti, nem eu. Que é aquele que não se compreende e que se revela em nós, ou se oculta em nós, que nos procura, ao mesmo tempo em que é por nós procurado. Em algum momento já não há mais nem aquele, nem eu, senão apenas o réu. A ser percebido, e percebido, e percebido. A percepção não se faz, quiçá, naquilo que é a partilha reflexiva de uma leitura, que gera convite para ir além da leitura, mas encontrar na vida a vida. Numa partilha reflexiva, se diz que para sustentar a expressão daquilo que nós imaginamos que nós somos, nós precisamos colocar muita força. Otávio também é o oitavo. A origem do nome é o oitavo filho. Não tem forma de Krishna. Nesses dias a gente estava brincando assim, que se brinca um pouco com o nome, Otávio, às vezes lembra assim, oitavo na peneira. Esse é o Otávio que eu conheço. E eu brinquei com alguém e disse, nossa, isso eu nunca tinha ouvido. Eu falei com ele, claro, você não se chama Otávio? Como eu me chamo Otávio, eu escutei e continuo escutando, porque eu preciso sustentar aquilo que eu imagino que eu sou. Porque assim eu sou reconhecido e o mundo me reconhece. Assim o meu som está sendo emitido, gerando um diferencial estabelecido no ego, que me garante a tentativa e me traz todas as frustrações de tentar ser aquilo que eu acho que sou. Há quem diga que talvez, se a gente conseguir ir além desses dilemas, além dos nossos conflitos, além das nossas certezas, a gente pode fazer uma entrega, uma relaxidão, uma morte. A gente começou falando da morte que nos impressiona porque nos disseram, tu estás morto. Morre para aquilo tudo que tu achavas que devia ser. Nasce para a vida. Se não tem morte, se não tem tentativa de continuar sustentando, competindo, lutando, afirmando, que tem? Surrender. Uma amiga que diz assim, se você percebe nas coisas que teu discernimento dizem que fazem parte do passageiro, que alguém está competindo contigo, deixa que ganhe. Tem lógica nisso. Tem lógica na criança, que a gente diz que é especial, isso foi lembrado aqui nesses dias, da casa que recebeu a Sociedade Teosófica no ano de 2018, na cidade de Brusque, que as crianças especiais não conseguem entender o dinamismo da vida. Elas conseguem se encantar com aquilo que não chama a atenção das pessoas. Elas podem parar para olhar uma máquina de lavar e estão lá, em sintonia com a vida. A gente perdeu o sentido de sagrado. A gente diz que tem uma sacralidade na vida e quer chegar lá. E não consegue perceber a vida aqui. A gente se sente especial e fala de um esoterismo e torce o nariz quando as pessoas falam que tem uma coisa exotérica. A gente ouve
que na tradição cristã Jesus falava por parábolas com um povo que não podia entender aquilo que era da vida. E o é. Mas a gente fica dizendo, imaginando que devemos ser apóstolos, nos cobrando com os problemas que temos hoje, não conseguindo entender que no exotérico da vida, talvez haja vida. E é ali que a gente pode encontrar o sem tempo e o inominável. Se nós nos tornarmos unos e cônscios com isso, que está além dos conceitos. Tem uma máxima que um amigo conta e volta a contar e a gente fica pensando assim, dá para entender isso? E de repente, pegando alguma coisa das passagens de Krishnamurti, talvez dê para entender algo. Ele diz assim que também uma pessoa encontra um mestre e pergunta: quantas vidas são necessárias para que eu alcance a imortalidade? E aquele mestre olha para uma árvore e diz: está vendo quantas folhas tem ali? Essas são as vidas que você precisa ainda viver para poder chegar lá. E ele baixa a cabeça e vai embora assim: nossa, tudo isso? E chega o outro que faz a mesma pergunta e recebe a mesma resposta. E quando ele olha para aquelas folhas todas, ele abre um sorriso e diz assim: só isso? E o mestre diz: já estás lá. Que é isso? Que é essa unidade da vida? Que não está no amanhã. Que é isso? A gente pode tentar lembrar um pouquinho de Anibesa para encerrar. E lembrando, antes de entrar no mantra da unidade, que se a gente fala da morte, Krishnamurti fala muito sobre isso, da morte das nossas certezas, da morte das nossas tentativas de continuar afirmando o que nós devemos ser. A gente talvez possa abrir um espaço para o novo. Não para aquele que é o oposto, mas para algo que não se mede no tempo. Essa perspectiva da libertação da alma não está na mensuração do tempo linear. Esse infinito da mente está em algo que está fora do tempo. Um amigo lá em Curitiba, um dia, com as suas certezas, e tentando acalmar o seu filho, que lhe pergunta sobre a reencarnação, diz: mas é lógico que a reencarnação é um fato. Em outro momento, deitou e, incomodado, se levanta para chamar o filho e dizer: não sei. Eu posso te afirmar que, pela lógica de alguma coisa que eu estudo, ela é um fato. Não sei. A gente fala da morte como algo orgânico, mas me vem à mente a lembrança de uma pessoa que começou a correr por todos os Estados Unidos no cinema. Vocês lembram do Forrest Gump? Corre. E muita gente começou a correr atrás. E correr atrás, e correr atrás, até o dia morreu. E todo mundo esperava que viria alguma coisa extraordinária, uma notícia, mas ele morreu. Morrer em vida é a possibilidade de poder renascer para a eternidade. No encontro com o que possa ser a unidade da vida. E é o mesmo que descreveu e nos inspira, ouvindo oculta que vibras em cada ato, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é
por isso mesmo, uno com todos os outros. Luz e paz para todos os seres.